Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Agro e Prosa, um projeto do Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual do Maranhão, que busca falar sobre assuntos das ciências agrárias, que busca sustentabilidade, tecnologia e inovação. Eu sou o Caio Vinícius, o meu colega de mesa é o Idelvan Kelvin, e antes de dar início, agradecemos o apoio da ProExai e ao Emanet, nossos parceiros para a realização desse projeto. E hoje iremos falar sobre o impacto da hortoterapia na educação e inclusão social. E aqui temos o nosso convidado, o Rian. Boa tarde, pessoal. Me chamo Rian. Estou aqui representando a professora Gislane, que infelizmente não conseguiu se fazer presente, mas hoje viemos fazer esse papel por ela, né? Falar sobre esse projeto que é tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Rian, quando falamos de hortoterapia, muitas pessoas pensam que é só chegar, plantar e aguardar a colheita. Mas sabemos que a hortoterapia vai muito além disso. Então eu gostaria que você explicasse o que exatamente é hortoterapia e como ela funciona na prática. Então, hortoterapia, o próprio nome já diz. É horto, isso remete à horta, e terapia. Justamente você vai trabalhar a parte terapêutica dessa horta. O que seria essa parte terapêutica? Como é que ela vai funcionar na prática, como você me perguntou? Você vai ter aquele contato com a terra, com o sol, com a natureza. A gente vem vivendo tempos muito, como se diz, cidade, muito de trânsito, convivendo com esses prédios, arranha-céus, que são algo que, ao nosso ver, de hoje em dia, não se remete nada do que era no passado, onde a gente tinha mais natureza. Então, você está trabalhando com a hortoterapia, que no caso é você ter esse contato com a terra, então, na prática, você tem esses benefícios desse retorno de ter algo que vai lhe adicionar no seu dia a dia, né? Vai te deixar mais feliz, vai estimular o seu desenvolvimento pessoal, tanto físico quanto psicológico. E Rian, ainda nesse contexto, eu queria que você falasse para a gente a respeito dos objetivos. Quais são os objetivos que regem a hortoterapia de uma forma geral? Então, nosso objetivo principal é justamente trabalhar com todas as idades, não só com crianças e adolescentes, mas também com idosos, principalmente idosos. Por quê? Porque são pessoas pouco assistidas, pouco lembradas, um pouco até excluídos da sociedade, infelizmente. Porém, quando a gente entra com esse projeto, o objetivo é justamente retirar eles desse estado de reclusão fechado, trazer eles para o mundo real, um mundo aberto, um mundo com natureza, um mundo que eles tenham contato, justamente como eu já havia falado, com a terra, para trazer esses benefícios que eu citei. Então, nosso objetivo principal é esse, trazer eles para fora, trazer para eles entenderem o que se trata, o que é a natureza de fato, para eles saírem de um ambiente quadrado e entrarem num mundo mais redondo. Rian, sabemos que cada vez mais a hortoterapia vem sendo potencializada, cada vez mais essa prática vem sendo utilizada, mas eu queria que tu comentasse com a gente um pouco dessa origem e os fundamentos da hortoterapia. Então, a origem, né, se dá do fato justamente de trazer essas pessoas, né, tirar elas desse mundo, como eu já havia falado, desse mundo recluso. Então, o objetivo é fazer eles entenderem como funciona, né, de forma tendo esse contato, fazendo, vou fazer aqui, vou plantar uma plantinha. Como é que essa plantinha está sendo plantada? Por que ela foi plantada? Por que ela não está se desenvolvendo? Como é que eu vou manejar essa terra? Como que eu posso fazer que ela se desenvolva da melhor forma? Então, ele surgiu da necessidade de trazer as pessoas para esse entendimento, trazer que elas entendam como funciona a nossa vida no dia a dia, só que sem ser dessa forma, né, urbana, e sim da forma mais natural, certo? Com certeza. Rian, a hortoterapia ela chama muita atenção, principalmente no sentido de que ela ajuda na saúde física, na saúde cognitiva. E agora eu queria que você citasse para a gente um pouco desses benefícios. Então, como eu já falei, um dos nossos principais alvos são os idosos. E a gente sabe que os idosos são muitas vezes ficam parados.
muitas vezes ficam estagnados porque não tem aquele estímulo de sair, de se levantar. Por que eu vou me levantar se eu posso aqui ficar vendo uma televisão, alguma coisa? Então, o fato da gente colocar o projeto da ortoterapia em prática com os idosos, principalmente, é justamente pelo fato deles conseguirem se desenvolver fisicamente, certo? Eles podem não conseguir realizar atividades físicas como a gente analisa hoje uma corrida, apesar de ter exceções, né? Mas eles podem realizar o fato de eles se levantarem para pegar um simples regador e regar a sua horta, já melhora, né, o seu desenvolvimento físico e também psicológico. E Rian, a prova cabal de que a ortoterapia ela tem efeito sim é as mais diversas pesquisas que são feitas em torno desse tema. Inclusive tem até uma pesquisa de uma universidade na Suécia que comprova que a ortoterapia ela pode reduzir de 30% até 30% o risco de derrame, por exemplo, e alguns ataques cardíacos, né? Então, gostaria que você falasse um pouco mais para a gente a respeito desses benefícios. Então, com certeza, como eu já havia falado, o fato de você estar se levantando para poder trabalhar numa horta que, por mais simples que seja, né? Às vezes o idoso ele não consegue se agachar para trabalhar numa horta, para manejar aquela hortinha, mas como eu disse, o fato dele se levantar para pegar um regador, fazer o movimento de levantar o braço, inclinar para poder regar, o fato de ele estar se levantando da cama, ele já tem que fazer uma certa força, caminhar até a horta. Então ele fazendo isso numa rotina que, diga-se de passagem, é bem gostosa de se fazer, porque você vai ter um retorno muito bom, né? Então isso com certeza impacta justamente no que você falou, né? Na redução de danos à própria saúde, né? Principalmente do idoso. E puxando esse gancho, sabemos que a depressão hoje uma das doenças que mais acometem a população mundial, e algumas pesquisas até mostram que até 2030 essa doença vai ser uma das mais incapacitantes. E partindo desse pressuposto, eu gostaria que você falasse também dos benefícios da ortoterapia para as questões emocionais e para o tratamento dessas doenças. Então, é uma pergunta muito boa. É de conhecimento comum, né, que hoje em dia a depressão tem crescido bastante, né? Como você falou, até 2030 a tendência é só aumentar, infelizmente. Porém, o que a ortoterapia impacta, né, na melhora dessa questão? A gente já veio conversando desde o início desse podcast a questão das pessoas saírem de casa, terem esse contato. Então, já estudos comprovaram que o fato de você estar tomando uma vitamina D do natural, né? Que só de você sair de casa, estar manejando a terra, isso melhora muito seus hormônios do prazer. Por exemplo, mesmo a dopamina. A dopamina é aquele hormônio do prazer que você está trabalhando, né? Você está tendo esse retorno. Então, isso vai sim impactar diretamente numa pessoa que está depressiva, porque ela para de se sentir exclusa e passa a se sentir incluída, porque querendo ou não, como você vai trabalhar na horta, além de você ter que desenvolver trabalhos que fazem você sair desse seu mundo mais fechado e para um mundo mais aberto, você acaba tendo contato com outras pessoas, porque você vai precisar conversar, você vai ter a necessidade de pesquisar algo, de se sentir importante, certo? Então, você vai querer ali saber o porquê que a sua plantinha não está se desenvolvendo, como que você pode melhorar ela, e isso já te causa uma sensação muito boa. Então, traz um benefício maravilhoso para você, então impacta diretamente na sua possível cura. E a gente, inclusive, vê até os profissionais da área da psicologia indicando a ortoterapia, né, isso como tratamento, como forma de melhoria das condições da saúde mental. E a gente visualiza também como a ortoterapia é bem chamativa, né? Porque a gente encontra uma população
que a maioria frequenta academias, né, musculação, e o ambiente natural é realmente muito chamativo, principalmente para as crianças, para os idosos. E tendo em mente isso, a gente também sabe que existem as hortas comunitárias, né, onde várias pessoas frequentam e fazem essa prática. Eu queria saber de ti, Rian, a hortoterapia também fortalece esses vínculos sociais? Com certeza. O fato de você estar trabalhando numa horta até comunitária e já inclui a hortoterapia aí dentro. Por quê? Você trabalhando com uma horta comunitária, você está incentivando o desenvolvimento social ali mesmo dentro dessa horta. Por quê? São várias idades. São várias experiências ali envolvidas, né? Então, o fato de você se levantar e ter que falar, preciso que você me empreste seu regador, tô precisando aqui, ou que você empreste uma pá, tô precisando, você pode me ajudar? Ou uma pessoa que é menos experiente chegar para uma pessoa mais experiente, que vai ocorrer nessa ocasião da pessoa ter que pedir ajuda, então já gera essa conversa, já gera esse desenvolvimento entre as pessoas. Então, a hortoterapia, junto com a horta comunitária, elas andam juntas. Então, é muito interessante, é muito importante esse ponto que você falou. Então, sim, há esse desenvolvimento, né? Com certeza. E aproveitando que você já começou a falar das experiências práticas, a gente gostaria, inclusive, que você citasse um pouco mais da sua experiência na escola, como foi, se os alunos aceitaram bem e, sobretudo, os principais resultados que você conseguiu observar. Então, os resultados foram os melhores possíveis, né? Porque eu tive a experiência e o prazer de trabalhar com a professora Gislane, com a Maiana também, que era a bolsista no tempo. Então, trabalhamos em 2 escolas, certo? Trabalhamos em uma escola pública e outra particular. Qual era o diferencial? A escola pública, ela era uma escola que tinha mais, um ambiente mais, que não tinha disponibilidade de terra. Então, como que a gente poderia levar essa atividade, essa forma de incentivá-los e ter esse retorno positivo que a gente tanto espera? Bom, o que fizemos? Na escola pública, já como a gente viu que não tinha disponibilidade de terra, nós criamos o projeto de fazer hortas suspensas, com o que? A reciclagem, garrafas PETs de 2 litros, no qual disponibilizamos elas já cortadas, porque era uma escola onde tínhamos crianças de 4 a 6 anos de idade, então não poderiam manusear, fazer cortes, então já incentivamos ela com o que? Disponibilizamos terra, o esterco, para a gente poder fazer com que elas preenchessem essas garrafas e cuidassem das suas hortaliças. Por que a gente escolheu trabalhar com hortaliças com as crianças? Porque tem um retorno mais rápido. A gente sabe que tem outras culturas que demoram um pouco mais e a gente sabe que criança não é paciente, né? Elas querem trabalhar e querem ver a plantinha dela se desenvolvendo. Então, quando a gente implementou isso na escola pública, principalmente na escola pública, a gente viu uma alegria imensa das crianças em ver a sua plantinha se desenvolvendo. Diferente, né? Não tão diferente, na verdade, da escola particular, porque na escola particular eles já tinham esse projeto, né, de trabalhar com a natureza, já era algo comum deles, então a gente chegou para somar. Então, algumas dúvidas que eles tinham, algumas coisas que eles não sabiam, né, sobre horta, sobre plantas, sobre cultivo, a gente chegou para somar, para adicionar. Então, a gente teve um bom retorno, um retorno positivo das 2 escolas, então foi uma experiência maravilhosa que eu não tenho nada a reclamar. Com certeza, meu irmão. Balbi, você citou pontos importantes, né, da sua trajetória dentro desse projeto, mas eu queria também saber um pouco mais dos desafios encontrados, né, ainda mais nessas diferentes regiões, sendo em âmbito rural ou urbano. Então, os principais desafios que a gente encontrou justamente, eu acho que é um desafio comum, porque já como a gente está no meio urbano e não no meio rural, a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais escasso a gente achar natureza no meio urbano, é muito difícil. Então, nessa escola onde a gente foi, a gente encontrou esse principal desafio, não tinha espaço, não tinha local para a gente trabalhar. Então, a gente se adaptou. E esse é o principal desafio, mas que a gente já vem superando ele, entendeu? Tentando
utilizar o útil ao agradável. Já pegamos a fase da reciclagem, porque já ensina a reciclagem, então era um desafio que a gente tinha, que a gente não tinha espaço para trabalhar, mas a gente criou um espaço para trabalhar. Isso é muito importante, porque além de incentivar a nossa criatividade, incentivou o desenvolvimento das professoras, que também não tinham tido ainda essa experiência e passaram a ter com a gente lá. Então era a nossa principal dificuldade, mas que já estamos superando. E, Balbi, eu fico impressionado como que até nos desafios a gente encontra algumas soluções e muitas coisas importantes, Caio. Como, por exemplo, você falou da reciclagem. Inclusive, eu acho que você até puxou esse gancho que eu acho muito importante, que é justamente o desenvolver da consciência ecológica desses estudantes, né? Então, assim, a partir de um desafio, vocês conseguiram até trabalhar a questão da consciência ecológica com esses estudantes. Exatamente. Então, todo esse desafio que a gente havia, né, olhado de primeira, logo a gente já pensou numa solução. E o mais engraçado é que quanto mais desafiador, mais prazer dá em fazer esse projeto, porque a gente quer ver fazer acontecer. Então, quando a gente analisou aquela área que não tinha como fazer uma horta, a gente falou, não, peraí, dá pra gente criar algo em cima disso. Então, logo a gente pensou que na reciclagem. Então, falamos até para as próprias crianças, já como elas já não tinham disponibilidade da garrafa PET, mesmo assim a gente incentivou que elas guardem, porque futuramente vocês podem fazer até isso na própria casa de vocês. E teve realmente pessoas que levaram esses ensinamentos para casa, que se inspiraram em fazer uma horta, em fazer até num jarrinho que seja, para criar uma hortaliça. Então é muito importante, né, a questão da agroecologia envolvida também nisso, né? Meu irmão, muitíssimo obrigado. É um prazer ter a sua participação aqui e contar com o seu talento, que é inspirador pra gente. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão assistindo o nosso podcast hoje saíram com um aprendizado, e eu tenho certeza que muitos desses ensinamentos eles vão levar para a vida inteira. Afinal de contas, a gente conseguiu hoje perceber a grande importância que tem a hortoterapia. A gente, inclusive, gostaria até de te dar um momento final para que você falasse sobre o futuro da hortoterapia e nos passasse uma mensagem final. Então, primeiramente eu queria agradecer pela entrevista que na verdade não foi nenhuma entrevista, né? Foi uma conversa que a gente teve aqui, e queria agradecer também a oportunidade que foi me dada, agradecer a professora Gislane por ter me disponibilizado aqui para conversar com vocês e passar a minha experiência, né? E eu vejo a hortoterapia na frente como sendo algo no ápice, né? Porque cada vez mais as pessoas, os profissionais estão buscando a hortoterapia por ser algo acessível. Então, não tem muito gasto, não tem muito material, mas que traz um retorno enorme. Então, eu acho que é isso, a gente investindo pouco e tendo bastante retorno. Então, é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, Bob. Muito obrigado, meu irmão. Agora gostaríamos de agradecer a todos que estão nos assistindo. Gostaríamos de agradecer a presença do Rian aqui no nosso podcast, e também agradecer a professora Gislane por ter cedido o projeto para que pudéssemos apresentar aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais, e não só esse tema, mas muitos e muitos outros temas importantes são apresentados aqui no podcast Agro e Prosa. Eu agora gostaria até de entregar uma lembrança do Agro e Prosa para o nosso amigo Rian Balbi, que, meu irmão, muito obrigado pela participação. Obrigado, Bob.